Olá, meus queridos, é um prazer poder estar aqui aproveitando esta janela que o Centro Espírita JJ Rodrigues nos abre para esse diálogo com você através do canal JJ Rodrigues, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Certamente a sua inscrição, a sua opinião nos comentários vai nos ajudar, sabe? A melhorar o nosso trabalho, nossa tarefa aqui nesse canal, tá bom? É um bate-papo, como eu digo, então a gente adora ler os comentários e eu espero que você reflita sobre o assunto de hoje e diga se valeu a pena, o que você sugeriria de próximo tema, enfim, qual a tua visão a respeito do assunto, tá bom? O tema que eu queria trazer para vocês hoje é uma provocação, na verdade. É uma pergunta. Com que roupa eu vou? Lógico, né? No pano de fundo, no cenário de fundo disso, tem uma questão da nossa espiritualidade, da nossa existência, que é exatamente essa. Qual a razão da nossa existência? E como é que o Espiritismo nos ajuda a formar uma opinião a respeito disso? Com que roupa eu vou? Traz a seguinte reflexão. Para qualquer evento social que a gente vá, essa é a primeira, talvez, pergunta que surja, né? Poxa, mas será que eu tenho roupa para estar lá, né? E com que roupa eu vou, por exemplo, ao trabalho? Com que roupa eu vou à escola? Com que roupa eu vou para um encontro familiar, um encontro com amigos? Com que roupa eu vou a um culto religioso? Seja ele no centro espírita, seja ele numa igreja, numa sinagoga, num templo, enfim. Com que roupa eu vou? Né? Será que para ir no centro espírita eu preciso estar vestindo branco? O que vocês acham? Essa preocupação com a vestimenta exterior, né, com a vestimenta que a gente faz socialmente, né, ela é, assim, a princípio, um respeito. E é bacana a gente pensar assim, obviamente. Isso mostra a preocupação, a importância que a gente dá para determinados encontros ou para qualquer encontro, não é verdade? Mas isso também se reflete quando a gente pensa assim, bom, além da roupa, com que humor eu vou, né? Será que eu quero? Será que eu vou estar agradável aos outros? Como é que as pessoas vão me enxergar, né? Então, tanto na vestimenta quanto nessa questão, se eu estou animado, se eu estou de bom humor para ir, né? Sempre vem à mente o que é que eu vou refletir, como é que as pessoas vão me ver. Não é isso? Essa preocupação com o outro é muito grande na nossa existência. É uma preocupação legítima, já que não vivemos sozinhos, somos seres sociais, né? Não é isso? Mas será que é isso que efetivamente importa? É o que mais deve nos preocupar? O que vocês acham? Olha, eu encontrei uma fala de Haroldo Dutra, que é um palestrante maravilhoso espírita. Recomendo, se você ainda não conhece, recomendo. Ele tem, assim, uma palavra muito prática e peculiar sobre os temas que nos tocam, tá? E aí encontrei na fala do Dutra o seguinte: olha, o que realmente importa é o propósito com que você se envolve na sua jornada, com as coisas que te tocam, tá certo? Então, o propósito na sua vida é o que mais importa de fato. E o Haroldo Dutra, ele separou em dois elementos a questão do propósito enquanto espírita, tá? Então, dois elementos que podem nos guiar sobre o propósito dentro da compreensão espírita. O primeiro elemento é a nossa singularidade. Somos seres únicos e, como tais, não podemos viver uns a vida dos outros. Nós temos que viver a nossa vida, uma história que é só nossa. E que interessante, se temos essa crença, essa percepção, essa sensibilidade sobre a espiritualidade, sobre o espírito que somos efetivamente como essência, nós sabemos que fizemos escolhas para estar aqui. Então nós temos que viver com essa singularidade. Nosso propósito mora nessa singularidade, nestas nossas escolhas, tá?
O outro elemento, o segundo elemento, tem a ver com aquilo que aquece nosso coração, aquilo que nos move, que nos ajuda a moldar nosso legado. Nós não somos máquinas, portanto não fazemos as coisas por fazer. Nós precisamos buscar essência, efetivamente, felicidade naquilo que a gente faz, para podermos viver com leveza e com a tal liberdade. Ter um lugar na nossa vida para as coisas do nosso coração, ter um lugar para o nosso coração. Então, 2 elementos, singularidade e trabalhar aquilo que aquece o nosso coração. Isso desenvolve naturalmente o nosso propósito, o significado daquilo que a gente faz. Dentro dessa busca sobre qual é a razão da nossa existência, com que roupa eu escolhi vir para cá, com que roupa eu vivo essa minha existência, né? Lembrando que a gente fez escolhas, se a gente acredita na reencarnação, o desenho dessa estadia, dessa jornada, tem relação com as escolhas que a gente fez, com a roupa que a gente escolheu vir. E aí quando a gente fala de roupa nesse sentido mais amplo, a gente pode pensar nas questões de gênero, nas questões de raça, nas questões das relações, né? Das provas que a gente precisa passar por aqui. Essas são roupas que a gente escolheu para estar aqui. E aí vem à mente também um outro propósito, que é com que roupa eu vou voltar, né? Lembrando que essa é uma passagem curta da nossa existência, que é infinita. Então, com que roupa eu vim para essa existência? Com que roupa eu vou, né? Na minha passagem para o plano espiritual. E isso tem muito a ver com esse propósito que a gente comentou há pouco, e também tem a ver com a forma como a gente encara essa nossa passagem. Eu encontrei Dr. Sérgio Oliveira, é um médico espírita e que também tem um canal no YouTube, Dr. Sérgio Oliveira. E ele falou de uma maneira muito particular e científica sobre a forma como a gente encara as nossas vicissitudes aqui, né? Não tem outra forma de nos melhorarmos senão passarmos por dificuldades. São as dificuldades de aprendizado, as dificuldades de solução de problemas, sejam eles pequenos ou graves, que nos moldam, né? E por falar em moldar, o Dr. Sérgio, que é um médico, ele lembra que o nosso cérebro, ele pode ser moldado. A gente pode moldar o nosso cérebro através do nosso pensamento. As conexões cerebrais que a gente faz educam a forma como a gente entende os nossos problemas, a nossa rotina. Então a gente tem que educar o cérebro para gerar uma anatomia adequada para encarar os nossos desafios de maneira coerente. Então, muitas vezes a vida nos dá vários contextos, né? E se a gente ainda não encontrou um propósito, esses contextos nos parecem mais difíceis. Então, o problema, a doença, pessoas difíceis, por exemplo, vão estar no nosso caminho. A maneira como a gente encara isso é que molda o nosso pensamento a respeito, tá? Se eu encaro como um desafio que vai me ajudar na minha elevação, ou se eu encaro como um desafio que pode ser um percalço intransponível, né? Falando agora sobre como o Espiritismo pode nos ajudar a esclarecer isso, 2 livros. O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, traz a pergunta: qual o objetivo da encarnação para os espíritos? E aí a resposta é muito singular, né? Na lei divina, a nossa oportunidade de reencarnação visa um objetivo: a perfeição. Eu estou fazendo esse ato propositalmente, porque quando a gente pensa em Jesus Cristo, por exemplo, como o grande molde, né, o grande exemplo, e fala de perfeição, a gente se vê, sabe, num lugar de impossibilidade, num lugar de não alcance. Então, dizer não para a nossa mente também molda esse cérebro do não alcance. Então, a gente tem que buscar entender se os espíritos nos orientam através, obviamente, da inspiração divina, né, de Deus,
e nos exemplos de Cristo, de que a perfeição é o nosso caminho, esse deve ser nosso propósito. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Há um item no capítulo 4, o item 25, que é uma pergunta também bem interessante. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Será que somos todos aqui prisioneiros da encarnação? E estamos pagando uma pena, né? E aí a resposta vem da seguinte forma: a vida corporal é necessária para que os espíritos possam cumprir certas tarefas, né, por meio de uma ação material. E aí viver, de fato, uma execução, uma expiação que vai proporcionar a sua evolução. Tá certo? Então, estar aqui é grande oportunidade. O que a gente precisa de verdade é buscar como a gente está fazendo isso. Se é de maneira consciente e protagonista, ou se é de maneira, tipo, deixa a vida me levar, né? Eu vou efetivamente ao sabor dos episódios que me ocorrem, né? Então, nessa reflexão que eu tento trazer nesse diálogo de hoje, a roupa, de fato, o exterior é o que menos importa, embora ele reflita naturalmente aquilo que a gente está sentindo aqui dentro, né? O que mais importa mesmo é o como, é a nossa estratégia para alcançar as nossas tarefas aqui na Terra. Porque a espiritualidade, ela aparece de várias formas. Seja lá no culto religioso, seja no empreendimento que eu resolvo desenvolver, um negócio que eu resolvo abrir, um encontro, por exemplo, com pessoas que me ajudam a criar uma família, escrever um livro. Pode ser que a espiritualidade esteja aí, na mensagem que eu mando para os outros, para a sociedade. Pode ser que a meditação, sabe, desenvolva a minha espiritualidade. Essa jornada, ela está relacionada de verdade à maneira como nós conectamos o nosso propósito, a maneira como a gente dá significado real para aquilo que a gente faz, independente do que seja. Tem uma outra questão também, né? A forma como a gente cria planos para a gente e para quem está na nossa história. A forma como a gente cria planos para nós e para o próximo. Isso também diz ao que viemos, tá certo? E faz sentido para a gente. E como religião, o Espiritismo defende de que a encarnação, a reencarnação, é para que cada um de nós trabalhe o aspecto moral, tendo Cristo como exemplo, efetivamente, a ser atingido, tá certo? E com uma expressão que Cristo nos exemplificou também da simplicidade, da pureza e da prática do amor. Então, é esse como que diz como nós vamos estar vestidos, né? No sentido do que a gente representa e exemplifica nos nossos atos. Para fechar, eu queria dizer o seguinte: pensa, um fiel de balança, quando o que molda a sua imagem é o externo, ou seja, a gente quer espelhar o que a sociedade, o que os outros esperam da gente, a gente vai estar deixando de viver o nosso propósito, deixando de viver a nossa vida para viver a vida do outro. Então, se a tua representatividade é um espelho do que esperam de você, provavelmente você está sendo infeliz. Agora, se o que flui de você, genuinamente, olha, quando a gente fala genuinamente, parece que é uma palavra que já aciona certos gatilhos cerebrais da felicidade. Já percebeu isso? Então, quando você atinge esse gatilho da genuidade, ou seja, da atuação de interesse legítimo naquilo que você e isso toca as outras pessoas, você está no caminho certo. Se você faz só aquilo que esperam de você, provavelmente você
vai ser uma pessoa infeliz. Se você naturalmente extrai do seu coração, da pureza dos teus sentimentos, aquilo que toca as pessoas, você está no caminho certo, tá bom? Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje. Agradeço muito sua atenção e espero o seu comentário para a gente poder manter esse diálogo vivo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.